Nesse vídeo você verá algumas coisas curiosas que já foram descobertas congeladas em alguma geleira por aí. Número 1. Essas fotos têm mais de 100 anos e foram descobertas no gelo antártico. Em 2013, conservacionistas que restauravam cabanas de exploração na Antártica descobriram uma caixa de negativos de 100 anos congelados em um bloco de gelo. As fotos mostravam eventos de uma das expedições polares mais infelizes de todos os tempos. Apesar de estar congelados por mais de um século, a equipe conseguiu restaurar as 22 fotos, oferecendo uma visão nunca antes vista do trágico evento. Essa expedição falhou, houveram mortes e navios afundados. A tripulação que se propôs a atravessar a Antártica entre 1915 e 1917 era liderada pelo famoso explorador Ernest Shackleton. A tripulação foi dividida em duas, criando uma rota de suprimento no lado australiano do continente, enquanto a outra metade partiu do outro lado sul da Geórgia. Essa equipe era liderada por Shackleton. Teoricamente, eles se encontrariam no meio, mas o navio de Shackleton não resistiu. Ele diminuiu a velocidade com o bolsão de gelo antes mesmo de chegar à Antártica e ficou no mesmo local por cerca de 9 meses. A pressão começou a crescer em torno do navio e eles decidiram então abandoná-lo. Começaram a atravessar o manto de gelo a pé enquanto viam o navio afundar. A equipe de Shackleton montou o acampamento da Paciência em janeiro de 1916 e esperaram em meio a uma nevasca. Por conta dessa nevasca, a tripulação ficou ali mesmo, por alguns dias, e Shackleton decidiu que era melhor matar os 69 cães que eles tinham para não morrerem de fome. Após a nevasca passar, a tripulação conseguiu chegar à Ilha Elefante em 3 botes salva-vidas, e depois voltaram ao sul da Geórgia, onde Shackleton cancelou a expedição, que já tinha dado muito errado. O Ross Parry, que era do grupo de apoio, enfrentou os mesmos desafios do outro lado, mas eles conseguiram completar a sua missão, criando as rotas de suprimento para a tripulação de Shackleton, mas também tiveram algumas mortes e outro navio afundado. Só que ao contrário de Shackleton, o Ross Parry conseguiu completar a sua missão. Número 2. Essa mensagem é de 1959, ela estava em uma garrafa e é uma pista do derretimento das geleiras. Walker foi um geólogo americano que esteve nesse mesmo local em 10 de julho de 1959 e deixou instruções detalhadas para que quem encontrasse a garrafa deveria medir a distância que a garrafa estava e entre um outro monte de pedras próximo à geleira. Era bem comum que as pessoas que visitam esse tipo de lugar deixem uma pilha de um monte de pedras. Em 1959, a distância entre o monte de pedras e a geleira era de 1,2 metros. Neste verão em que encontraram a garrafa, em 2013, a distância entre o monte de pedras e a geleira era de 101,5 metros. O Walker nunca teve notícias de ninguém sobre o assunto. Exatamente um mês depois que ele escreveu a nota e colocou na garrafa, ele teve que sair da academia depois que ficou paralisado por uma convulsão cerebral. Ele morreu alguns meses depois no hospital quando tinha 25 anos. Depois de ler e fotografar a mensagem, Vincent, que descobriu a garrafa junto com sua equipe, a colocaram de volta e acrescentaram a sua métrica de 101,5 metros e esperam que mais alguém coloque uma resposta em algum momento no futuro. Número 3. Corpos congelados servem como marcadores de lugares por onde os alpinistas passam. Aos 9.000 metros há tão pouco oxigênio que o ser humano entra na zona da morte. E para esses alpinistas essa é literalmente a zona da morte. Algumas pessoas simplesmente caem de exaustão ou sentam para descansar e ficam na mesma posição para sempre. Nessa altitude, ninguém vai se dar ao trabalho de carregar um corpo, e eles acabam ficando lá mesmo. Outros foram vítimas de avalanches ou quedas,
Estima-se que cerca de 800 pessoas morreram no Everest. Os outros alpinistas passaram a ver esses corpos como um ponto de referência e até colocam apelidos neles. Esse daí da foto, por exemplo, é o Botas Verdes, por razões desconhecidas, já que essas botas são claramente amarelas. Número 4. Um achado fofinho. Os caçadores encontraram um rinoceronte bebê de 10.000 anos em 2015. À medida que as tumbas geladas vão desaparecendo, os pesquisadores estão redescobrindo esses bebês gigantes. A pequena e encantadora descongelada é a Sasha, um rinoceronte de lã neném. Especialistas estimam que ela tinha cerca de 18 meses quando morreu. Essa descoberta deve ajudar os pesquisadores a entender melhor as condições de vida dos rinocerontes lanudos. Sasha foi descoberta com alguns membros intactos, como a perna, o tronco, a cabeça e ainda com uma orelha, um olho, dentes, 2 chifres e uma grande parte de pele coberta de lã. Nada mal para quem tem 10.000 anos. Número 5. Múmia inca congelada após sacrifício humano que ainda tem infecção nos pulmões mesmo após 500 anos. A múmia deveria ser uma menina com 15 anos e estava tão bem preservada que ainda havia piolhos no cabelo. A múmia sofria de uma doença semelhante à tuberculose quando foi sacrificada no vulcão argentino. Raios-X dos pulmões mostraram sinais de infecção pulmonar no momento da morte. O sacrifício de crianças não era algo que os incas faziam com frequência, mas quando aconteciam esses sacrifícios, eram feitos com crianças, porque eram considerados os mais puros. Esses sacrifícios eram considerados uma grande honra, uma transição para uma vida melhor. A expectativa era de que os sacrificados continuassem a se comunicar com a tribo através dos xamãs. Essa descoberta pode ajudar os cientistas a descobrirem como curar novas doenças ou doenças já existentes, e também a saber como eram as doenças no passado. Essa é a primeira vez que uma doença é diagnosticada em um corpo tão antigo. Número 6. Artefatos da Era Viking com mais de 1.000 anos. A descoberta dos sonhos para os arqueólogos glaciais. O derretimento das geleiras na Noruega revelou artefatos antigos da Era Viking caídos ao lado de uma estrada. Mais de 100 artefatos foram encontrados no local. São roupas, ferramentas, equipamentos e ossos de animais. Também foram achados ferraduras, um batedor de madeira, uma bengala, uma agulha de madeira, uma luva e uma pequena faca de ferro. O trabalho de campo foi realizado no local de 2011 a 2015 e novamente em 2018 e 2019, sempre coletando várias descobertas, como um cachorro com coleira, uma raquete de neve para cavalos e uma caixa de madeira com a tampa ainda aberta. Esses objetos foram encontrados por uma equipe de pesquisadores e revelam ser da Idade do Ferro, de cerca de 300 anos depois de Cristo. Também foram encontrados esse recipiente pequeno feito de casca da árvore bétula. Um bastão que servia para segurar fios de roupas. Uma broca de madeira para cabritos ou cordeiros que servia para impedir a amamentação da mãe, pois o leite processado era para consumo das pessoas. Um pedaço de tecido de cor aparentemente azul. Mais de 50 desses trapos têxteis foram encontrados no local. Essa poderia ser alguma varinha do Harry Potter ou da Hermione, mas os Vikings usavam para costurar. Uma bengala com um nome único, provavelmente o nome do dono da bengala, também foi encontrado. Ossos de cavalo de carga que morreram durante a travessia do gelo também foram datados do século 5 ou 6 d.C. As descobertas mostram mais um pouco sobre as viagens realizadas em grandes altitudes, na Idade do Ferro Romana e na Era Viking.
Esse foi o tempo de maior mobilidade, crescente comércio e urbanização no norte da Europa. As datas de radiocarbono nos artefatos mostram que esses artefatos foram usados nas viagens de verão entre as fazendas e em altitudes elevadas, e para viagens de comércio a longa distância. Essa rota também foi usada pelos vikings, quando o terreno acidentado estava coberto de neve no inverno.